Estamos no ar! Esse é o podcast Motorsport.com, edição 292, com o Day After das tretas da Fórmula 1. Todo mundo nervoso. Internamente, digo, tem rivalidade fora da pista, mas internamente, com certeza, esta segunda-feira não deve estar sendo fácil, como diria uma cantora dos anos 80 que você conhece muito bem. Um dia eu vou falar quem é. Estou aqui ao lado de Carlos Costa e também de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. Alguma coisa a dizer, Felipe Mota, sobre esse fim de semana? Não, posso começar com outra pergunta? Pode. Tá, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Quem é a cantora? É a Kátia, cujo sucesso era não está sendo fácil, a frase que eu inteiro, que eu acho o Jeff conseguiu, olha lá, ele pescou a referência. É que eu acho engraçado, ó, quantas vezes o Eric faz uma referência que ele fala, qual o mal de falar, tipo assim, como diria aquele narrador. Tipo, o cara tem nome, sei lá, Galvão Bueno, Silvio Luiz. Mas eu quero que as pessoas em casa também, ainda mais agora não, nos vendo. Você tá alimentando a cultura brasileira. Claro. Então, olha que legal. Citou a Kátia, que maravilha. Que as pessoas, assim, jocosamente no Twitter... Também não precisa passar. Kátia Cega, falava que era Kátia Cega, cantora que fez muito sucesso nos anos 80, apadrinhada por Roberto Carlos. Agora, falando sobre o que nos traz aqui, não sobre cultura musical brasileira, que segunda-feira deve estar sendo a da McLaren, imaginando que o que foi feito no GP da Hungria, apesar de ser uma dobradinha, né, e que deveria ser um dia de festa, champanhe, na verdade está sendo um dia de muitas DRs. Dá para colocar culpados nessa, ou um culpado no caso, nessa briga que nós vimos, especialmente nas voltas finais do GP da Hungria, em que vai, não vai, cede a posição, vou, não vou. Dá para colocar um culpado ou alguns culpados ou circunstâncias? Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado. Valeu, é sempre uma honra. Eu acho que dá, talvez se não culpado, responsável pelo barulho. Acho, até indo contra você, eu acho que a segunda tá tranquila. Eu de verdade acho que a segunda tá em paz. Eu acho que a questão foi no domingo. E acho que eles provavelmente chegaram ali a uma decisão ali, estão realmente focados em continuar esse ótimo momento. Até porque tem um grande prêmio pela frente. O grande prêmio da Bélgica, que é duríssimo. E, gente, especialmente construtores, temos um campeonato. Então a McLaren tem objetivo aí para se focar e deixar que isso saia pela urina meio rápido. Mas precisa aprender com os episódios. Para mim, a responsável foi a McLaren. Eu falei isso no pódio, na Motorsport TV de vocês, o programa pós-corrida, que é... Eu entendo a McLaren querer preservar uma dobradinha, porque nesse momento, como o campeonato de construtores é mais acessível que o de corrida, uma dobradinha tem um peso para elas do que de pilotos. A diferença é absurda, né, de peso de resultado. Então eles precisam desse peso na dobradinha. Então eu entendo o que eles fizeram. Mas ao fazer isso, eles tomaram um caminho que permitiu um monte de má interpretações, de discussões. E para mim a questão tinha que chegar muito claro, eu acho. Eu sei que Fórmula 1 é tudo muito rápido, mas eu acho que isso combinado. Quando o Norris sai 3 segundos à frente... Alguma coisa fez... Alguém tinha que ter falado muito rápido. Muito rápido. E dá. O Piastri levou 2 voltas para parar. Então, ó, o famoso box. Quando o cara tá vindo, Lando, paramos você para te defender do Hamilton. Se isso te colocar na frente do Piastri, você vai ter que devolver a posição. Imediatamente. Eu acho que sim. E aí alguém pode argumentar, mas na correria não deu. Beleza, não deu e virou o que virou e tá tudo certo. Eles que se virem. Mas eu acho que a decisão, se vocês me falarem hoje, tudo que a McLaren puder fazer para aproveitar esse momento de fragilidade, enquanto o carro não é igual, o Verstappen não sai ganhando tudo, e o Pérez está nesse purgatório aí, cara, vai. É tipo, como diz o poeta dos rings, o Carlos Costa, é como o Rocky Balboa no filme 6. O Dixon quebrou a mão. É a sua chance. Ou você vai ou não vai. Gosto muito dessa filosofia que o Carlos sempre fala. Lembre-se do Dixon. É o caso da McLaren. A Red Bull quebrou a mão. Eu nunca ouvi. Mason Dixon. Mas e aí, o que você acha, Carlão? Concorda com o relator? Eu acompanho o relator e faço uma ressalva circunstancial, partindo do pressuposto enunciado pelo engenheiro de Lando Norris no rádio. Lembre-se de todas as reuniões que temos sobre estratégia nas manhãs de domingo, antes das corridas.
Então eu parto do pressuposto de que esse cenário foi discutido. Eu imagino que deveria ter sido, não é Então, possível. é que assim, o Norris pode cagar e andar para isso, mas a partir do momento que ele teve essa, digamos, deliberação pré-corrida e deu a anuência dele para um cenário previsto, agora, não sei se esse cenário pressupunha Piastri na liderança e Norris em segundo, né? Eu acho que provavelmente não, mas enfim, o carro da McLaren e o carro da McLaren, os dois na frente. Ele não poderia ter feito o que fez. Só que a McLaren colocou os dois pilotos nessa situação a partir do momento que ela opta por fazer a estratégia que protege o Norris do ataque de Hamilton, Verstappen e companhia. Sim. E aí, até muita gente defende que isso foi acertado do ponto de vista do Campeonato de Construtores. O Felipe até argumenta nessa linha, mas se citou o programa Pódio, Gianluca Petekoff, piloto da Stock Car, ex-Fórmula 2, que foi um dos nossos convidados também, ele pondera. Não havia necessidade, daria tempo de fazer primeiro o pit do Piastri e depois o pit do Norris. Agora, independentemente... Não. Desculpa, eu nem sei se daria, mas... Ela se expôs a um risco ao não fazer isso. Eu não entendi as duas voltas a mais. Eu acho que se o Piastri tivesse levado uma, ele voltava à frente. Mas o ponto é, a McLaren tem tido paradigmas de tomada de decisão estranhos. Não é de hoje. Se a gente olha o GP da Grã-Bretanha, etapa imediatamente anterior ao GP da Hungria, ela sacrifica o Piastri em prol do Norris. Então você não pode argumentar que o foco é o Campeonato de Construtores. Sim, não, eu entendi. Aí na etapa imediatamente subsequente, eles sacrificam o Piastri em prol do Norris, com a promessa do Lando de que devolveria a punição, em prol do Campeonato de Construtores. Assim, tá faltando foco, tá faltando coerência para definição de estratégias por parte da McLaren, e isso é algo que tem acontecido já há algumas etapas, que tem custado pontos importantes para o Norris no Campeonato de Pilotos e pro time, para a equipe como um todo no Campeonato de Construtores. Então, assim... Eles têm que fazer uma arrumação de casa urgente. Urgente. E aí o André Stella vai ter que ser mais do que um engenheiro que compreende os pilotos. Que ele é muito elogiado por todos os pilotos justamente por conta disso. Ele vai ter que ser mais Toto Wolff, vai ter que ser mais Flávio Briatore e determinar de maneira clara o que deve ser feito. Eu até citei essa comparação no programa Pódio, no YouTube do motorsport.com. O Toto Wolff, em situações mais tensas, ele entra no rádio. Eu não vi o André Stella entrando. O Christian Horner esporadicamente entra. Acho que deveria ter feito isso ontem. A gente vai chegar no Verstappen. Mas, assim, o André Stella foi engenheiro de corrida do Alonso, por exemplo. Então ele sabe como é que é o calor do momento. E ficou um voo muito grande da McLaren. O Toto Wolff teria entrado. E Lewis, todo mundo sabe que quando o Toto Wolff entra não, rádio... Acabou. Porque... E ele faz isso com o Hamilton. É isso. Lewis, stop. Stop to say that. E aí vai. Com aquele sotaque. Eu senti falta também. Mas eu acho que a McLaren criou esse problema e o Norris intensificou o problema, porque eu imagino que isso de fato foi conversado e ele ficou ali tentando achar motivos para não ceder posição quando ele fala, manda o Piastri chegar perto, então não posso diminuir tanto. E é engraçado até o Oscar, né? Ele fica falando calmamente. Lembre-se do que foi conversado. Cara, o Piastri me parece aquele cara que mas a qualquer momento vai dar punhalada nas costas. Ali mas aí eu acho em silêncio, né? Eu acho que ele foi quieto demais e confiou demais no Norris. Ele deveria ter se aproximado do Lando. Não sei se ele tinha ritmo e pneu, mas ele deu um argumento pro Norris, na medida em que ele ficou a quase 5 segundos de distância do Lando. Sim. Mas eu acho que a primeira culpada é a McLaren e a segunda é o Norris. Mas se eu for culpar alguém, eu escolho a McLaren. Eu já vou querer falar do Norris, mas eu sei que você... eu vou colocá-los contra a parede, porque antes disso eu vou chamar aqui um convidado especial, que eu sei que muita gente gosta dele também aos domingos, não tem podido participar ultimamente, mas quem disse que ele não vai participar do nosso programa aqui? Eu estou falando de Rico Penteado, que vai colocar ali a sua colher nesse assunto aqui da McLaren. Vamos lá. Foi uma pena. Eu acho que você, do ponto de vista da McLaren, eles tomaram a decisão correta para maximizar a possibilidade de ganhar, sabe? Tipo, eles pensaram, bora parar o Norris primeiro, porque daí já protege do Lewis. Mas eles fazendo isso, eles sabiam que iam dar o undercut. Eles sabiam que iam dar a vitória para o Norris nesse sentido. Então, e foi o que aconteceu, muito blá 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 no rádio, acabou que perdeu o gosto, né, o sabor dessa vitória, esse 1-2, né, essa dobradinha. Então acho que eles não precisavam ter exagerado tanto. Eu acho que numa equipe como
A Renault, por exemplo, quando eu estava lá, a gente com certeza teria discutido ou conversado sobre isso no domingo de manhã, e a teoria seria de realmente nesse caso, para a última parada, o piloto número 1 que está na frente ia ser o privilegiado, ia parar. O segundo piloto, e mesmo se tivesse dado uma cagada no pit stop, cara, beleza, a equipe fez errado, o outro passou na frente, pelo menos um dos dois vai ganhar. Isso era fato, não tinha como perder a vitória. Então acho que a melhor coisa teria sido colocar o Piastri primeiro para parar nos boxes. Ele ia sair na frente no pit stop normal. O Lando ia parar, ia cobrir de qualquer forma. E mesmo se tivesse dado besteira no pit stop do Piastri, a equipe poderia falar pro Lando, falar, pô, dá de volta a posição para ele, foi culpa da equipe, não foi culpa dele. Ia ser uma outra história. Mas pit stop normal, o Piastri teria saído na frente, o Lando teria saído atrás com muito mais velocidade, ele estava andando mais rápido que o Piastri, sem dúvida alguma. Só que daí, nessa hora, a equipe que poderia falar para o piloto, simplesmente falar para os dois pilotos, galera, se acalmem, a gente precisa trazer os carros, esse 1 e 2 é importante para a equipe, vamos só gerenciar o gap para os carros de trás, sabe? Vamos só deixar o carro da frente, ter um gap para um safety car, uma janela de safety car, para não ficar todo mundo muito para trás, daí fica complicado. Se tiver um safety car, você pode parar, não pode. Se parar, vai sair lá para trás, então não pode. Então, acho que a equipe, resumindo, deveria ter colocado o Piastri para parar primeiro, o Lando segundo, e se tivesse dado um pepino no Piastri, no pit stop, perguntar para o Lando para reverter a situação na pista, porque não foi culpa do Piastri, e depois gerenciar os dois, dizendo, galera, traz o carro na linha de chegada, vamos salvar tudo, economizar motor, economizar pneu, só garantir o safety car window, e teria sido muito mais legal para os dois pilotos, e eu acho que meio que estragou um pouquinho a festa, sabe? Mesmo se já na entrevista depois da corrida eles consertaram e já estavam um falando com o outro de boa e abraçando a equipe e tal, mas pra galera daqui do outro lado ficou meio perdeu o sabor um pouquinho, né? Não sei o que vocês acham aí, mas eu achei que estragou a vitória do Piastri, que ao mesmo tempo vai ganhar outras. Eu tenho certeza que esse cara aí vai ser o campeão do mundo de Fórmula 1, ou tem o talento para ser campeão. Eu acho que já ele vai começar a dar mais trabalho pro Lando na McLaren, mas vamos ver. Tá aí o Rico Penteado falando sobre essa situação da McLaren, que provavelmente ele queria que algo fosse mais direto, mais bem esclarecido nos rádios e não tanto quanto blá blá blá, como ele costuma dizer. O Carlos falou sobre a postura do Norris, Felipe. O que você... Eu vi que você estava querendo falar também antes. Pode falar sobre a postura de Lando Norris. Eu entendo o que o Carlos falou, concordo, acho que o Norris exagerou. Tudo depende muito do que foi conversado na manhã de domingo, como disse o engenheiro. Porque... Que é combinado, né, cara? Mas vamos supor que porque eles não têm como desenhar rigorosamente essa situação. Olha, se na volta tal tiver isso, o Hamilton... Eles devem ter esse acordo do, olha, se a gente precisar ajudar um pelo outro, deve ter esse... Só que, isso às vezes pode ser pelo quarto lugar. Isso poderia ser uma manobra para defender um quarto e quinto lugares, um segundo e terceiro. Quando é vitória, malandro, é outro papo que a gente tá falando. E aí eu acho que o Norris errou, mas eu gostei do erro. Eu já vou discordar. Eu gostei do erro. Ele teria que não ter cedido a posição. Sim. Não, isso é outra coisa. Entendi o que você vai falar. Se ele bate não, o mas eu pé... acho que não dava. Eu acho que não dava. Vamos pensar que os caras são microfonados e o mundo tá vendo. A gente é tipo filho atrás da porta ouvindo pai e mãe conversar. A gente tá vendo tudo. mas o cara tem que esquecer um pouco disso. Ele não pode pensar, o mundo está vendo, eles vão achar. Porque vamos nos colocar no lugar do Norris. Eu acho que nós, evidentemente, temos um campeonato de construtores. Acho muito difícil ter um de pilotos, mas tem. Por enquanto, não tá descartado. Só que só tem com o Norris. Já não tem com o Piastri. Então a gente pode virar e falar assim, não faz sentido. Só que ao mesmo tempo, é um chão tão grande pro Norris chegar
que você também castrar o Piastri. Essa vitória é do Piastri, cara. Ô, Norris, você largou na frente, não virou em primeiro, o problema é teu. E ele pode precisar do Piastri lá na frente. E outra, a gente ouve todo mundo, Felipe Nasser. Pô, pra mim, Verstappen, Lando e Piastri. A McLaren sabe que tem um outro cara muito bom e não tá tão claro quem vai ser o Alpha Dog absurdamente. Eles podem ter uma trocação, mas pode em algum momento o Piastri virar um cara maior do que o Norris. Você tirar Inclusive já empatou o número de vitórias do Norris da Fórmula 1. Você tirar a vitória do Piastri, primeira, merecida na pista, Pela largada em especial. por uma estratégia, por uma possibilidade remota desse aqui ser campeão mundial, eu não acho que a McLaren tinha que fazer isso. Mas eu, no lugar do Norris, eu me projetando no lugar do Norris, acho que ele fez o que tinha que ser feito. Mas você não acha que então que faltou falar isso? E se eu perder o título por 6 pontos? O que eu tento fazer? Vamos fingir que um dos dois é brasileiro. Por que eu tô falando isso? Tem isso também. Porque se fosse o... Eu sei porque eu acompanhei a Hockenheim em 2010. Hockenheim em 2010, o Alonso quase foi campeão por causa daquilo. Ele estava mais próximo do líder no momento, mas ao mesmo tempo ele não tinha muita vantagem pro Massa. E era mais ou menos o mesmo período do campeonato. Exatamente o mesmo período. A corrida anterior Às férias. A penúltima. Porque de lá a gente foi pra Hungria, a Hungria foi a última. Foi Hockenheim e Hungria. Foi inclusive no aniversário do acidente de 1 ano da molada. É que eram campeonatos mais curtos. Pra mim, a Ferrari errou. Por quê? Mas foi um erro que... Primeiro, o Massa, assim como o Norris, assim como o Piastri, virou a primeira curva em primeiro. Ele estava em primeiro por merecimento. Segundo, ele estava a menos de 25 pontos, que é uma diferença de uma corrida para o Alonso. Só bem menor do que do Norris e do Piastri agora. É isso. Mas a Ferrari quase foi campeão por causa daquilo. Então, se o Alonso fosse campeão, ia validar qualquer coisa. O que eu tô querendo dizer nesse caso é, cara, dá pra você falar hoje, pô, esses pontos vão fazer falta? Dá pra você falar. Mas, pô, o outro foi melhor. É uma hipótese longa para um campeonato que nesse momento se mostra maior em construtores de probabilidade. Então, mas eu acho que o Norris, com essa vantagem que ele tem pro Piastri grande, ele tem andado mais vezes à frente do Piastri, não é porque ele tá dando sorte na matemática. Ele tem constantemente andado melhor. Sim. Não tá uma surra mas comunal, é mais mas completo, é melhor. mais completo. Então eu acho que ele simplesmente, ok. Eu acho que aí ele abre, ele foi pegando as margens dele, sai na frente, abre vantagem. Ué, o cara não chega, pô. Manda passar, manda passar. E eu acho que ele fez certo. Só que eu acho que chegou no limite. Ele também, eu acho que foi no rádio testando o feedback dos caras. Quando o cara fala, tô querendo te proteger. Eu acho que quando vai uma volta 5, 9, ele fala, cara, isso vai ser um problema. Porque se ele insistisse 3, aí por umas 2 voltas ninguém fala mais nada. Ah, gente, passou. Não, acho que ali ele falou, vai dar ruim pra mim lá na reunião. E aí ele fez. Você faria a mesma coisa que ele fez, então? De abrir no final? É difícil falar o si, né? Mas eu tentaria... Algo na linha. Eu tentaria na linha, nessa guerra fria de narrativas, beliscar pelas beiradas, mas quando eu percebesse, cara, isso vai dar ruim, porque é isso, lá na frente o Piastri pode querer me ajudar. Outra, o Piastri, não é que eu tô dando comida pra cobra, mas é um cara bom pra caramba também pra eu comprar uma briga aqui dentro. Não tá sob controle. Não é o Pérez que eu ganho a qualquer hora. Não. Esse cara, se ficar pé da vida comigo e quiser pôr no meu, ele pode pôr. Não tô dizendo que fazendo isso o Piastri ficou amiguinho, mas ficou ali uma fronteira Justo. bem estabelecida no momento que eu não acho que é a hora. Indo na treta recente do Verstappen com o Norris, eu acho que ele queimou a largada nessa tiro de guerra. Eu entendo o que ele fez. Não tô falando que ele acertou. Mas eu olho e falo, acho que ele fez bem. É que é difícil comentar sem ter estado presente na tal reunião, que eu acho que é o ponto de onde sai toda a treta, né? Eu acho que ele fez errado porque eu imagino como tenha sido a reunião e ele contradisse a equipe por, 10 voltas e arranjou um climão desnecessário para lá no final, no fim das contas, ceder a posição. E assim... concordo que o campeonato de pilotos está muito mais em aberto, mas muito mais distante de estar em aberto, talvez seja essa construção frasal correta. O de consultores já está em disputa, né? Mas me remeto, guardadas as devidas proporções, ao que aconteceu em 2021. O piloto líder da equipe vai precisar do segundo piloto como aliado. Se de fato tivermos um cenário de briga pelo título de pilotos, o Norris de fato pode precisar do Piastri. E ele desestruturar toda a equipe tão cedo no campeonato Também acho. é um erro.
Faltam ainda 11 etapas, é bastante campeonato. E eu acho que viralizou depois a conversa do Lando com o Lewis no pódio, né? Que pegou, assim, pegou mal, muita gente batendo no Lando. Ele foi meio infeliz ali, mas também acho que hoje em Cabeça dia... quente. E hoje todo mundo também bate em todo mundo. Também não acho que... Mas eu acho que ele errou ali. Mas o que eu quis dizer? Cara, você montar uma equipe vencedora, com um carro vencedor, mentalidade vencedora, é tão difícil. A McLaren tá chegando tão perto... Meu, ninguém ali pode minimamente imaginar criar problema pra isso. Isso é maior do que tudo. Cara, a gente tá chegando. Gente, a gente tá chegando lá, cara. A gente tá chegando. Sabe aquele jogo, sei lá, um jogo de futebol, sei lá, de Copa do Mundo que tem uma surpresa e de repente o time da surpresa começa a olhar o placar 85 minutos, 87, o jogo vai acabar. Gente, a gente vai ganhar essa merda. Eu não tô falando que a McLaren vai ganhar, mas o fato deles nesse momento estarem andando no top 3 direto, ameaçando o Red Bull, isso é tão gigante, impensável o que está acontecendo, que não é a hora, essa é a hora de você como família pegar alguém, sabe, a laranja podre e falar, ó, senta aqui, ó, cala a boca, não vem ferrar não, meu, qualquer um, é tipo vestiário de futebol, é pegar na porrada, tipo, não vem dar problema agora, hein, meu, a gente tava andando aí, lá em Bagagésimo, no começo de 23, Ontem. Um ano e meio atrás. Ontem! Eu não imaginava esse cenário. Cara, onde tá? Então, eu acho que tudo isso é maior. Inclusive os narizinhos torcidos de, eventualmente, Lando, Piastri, seja quem for. Pra mim, o que tem que acontecer daqui pra frente é o Stella botar o órgão na mesa e cobrar da equipe de estrategistas algo mais consistente, porque tá faltando consistência no processo de tomada de decisões Também de estratégia. acho. E eu acho que eles têm que esperar Spa. Suponhamos que Spa é um bom resultado, não necessariamente dominante, mas de novo o Lando tirando uma vantagenzinha. E aí eu acho que a equipe tem que chegar e falar assim, nós estamos brigando construtores e, cara, minimamente a gente tem uma chance de ganhar pilotos. É mínima, mas, cara, metade, 11 corridas, cacete. Esse era o acordo na Ferrari com 2 pilotos competitivos 2000 e harmoniosa, não era? Isso, 2007, isso foi claro. Nas férias. 2007, foi logo na dobradinha seguinte às férias, Itália e Monza. Itália e Monza e Spa. Monza, e aí o Massa se ferrou. Isso ninguém lembra. Isso eu tenho um pouco de... A palavra não é pena, pelo amor de Deus. Nem gostaria que eu falasse isso, mas eu lamento pelo Massa. Tem muita coisa da carreira dele que se dissipou. As pessoas esquecem. Aquele ano 2007 ele tava ganhando pra cacete. E aí a equipe chegou e falou: quem sair desta dobradinha na frente, a gente vai pôr as fichas. Monza, o Massa... Aquele foi um ano bem bipolar de McLaren e Ferrari. Era assim, na pista que casava com o carro da McLaren, geralmente era 1-2, se não desse besteira. Na pista que casava com o Ferrari, 1-2. Eles conseguiam... Era a primeira fila na mesma cor. E aí, Monza foi McLaren. Só que o Massa foi constantemente o terceiro. Kimi bateu... Eu sei porque eu levei minha mulher nessa dobradinha. E o Kimi bateu... quebrou o carro numa cesta. Eu sei porque eu tenho ainda álbum de foto com o carro dele chegando estrupiado. O Massa foi o terceiro sólido, dominando o Kimi, só que ele quebra. E aí o Kimi é terceiro. Soma 6 pontos na época, o Massa 0. E aí vai pra Spa, que daí o carro bom era o da Ferrari. Cara, Spa o Kimi ganhava de Fusca. E aí ele ganha 10, o Massa faz 8. Ou seja, o Massa fez 8, o Kimi fez 16. E tinha a regra, quem sair dessa dobradinha vira. O campeonato do Massa morre ali. Mas foi prático, foi palpável. Eu acho que chegou o momento da Ferrari, da McLaren falar assim... Primeiro, óbvio que quem vai estar na frente é o Lando. Mas eu acho que não é uma questão Lando versus Piastri. É assim, se sair de Spa, de novo numa tirada de terreno, de novo, cara, tá ficando claro. Porque antes a gente tava assim, será que é só característica de pista que a McLaren tá levando vantagem? Será que é só quando faz sol? Cara, tá virando meio tudo. Se não tudo, quase tudo. Cara, se é quase tudo, e se a gente começa a ganhar sem parar? Cara, agora é a hora. Agora é a hora. E só voltando de 2007, no ano seguinte, a recíproca, o Massa é o foco da Ferrari, com o Raikkonen já mais... É isso aí. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu, se fosse o Lando Norris, não cederia nem a pau. E eu acho que até justificando, para 2 motivos. Isso que você falou agora, para ele justificar, a gente tem uma chance mínima, mas tem. Ia garantir 1-2 de qualquer jeito. E já mata a serpente já com uma... Discordo, aí é que já dá uma cascada já antes. Já corta as asas Você tá falando do Piastri. Do Piastri. Discordo veementemente. Eu também.
Mas porque o meu foco não é o Piastri, é esse contexto coletivo da equipe. Eu acho que o que ele pesou é: vou voltar pra garagem e ver gente da minha trincheira pé da vida? É o que. Porque tudo que eu tô comentando, o Carlos fez uma ponderação, quero te ouvir porque você discorda, mas o Carlos fez uma ponderação importante que a gente não tava na reunião. Eu tô me baseando nos rádios da equipe. Ele deve, na hora que ele abriu, ele deve ter falado que a gente conversa. No fundo, a gente conversou essa bagaça. Ninguém vai saber, mas eu sei. E aí eu acho que é uma característica minha. Eu evito briga que eu vou perder. Felipe. É muito raro. Eu ganhei muito mais briga do que perdi. Não porque eu sou fodão. Porque eu fujo de todas. Não tô falando briga de porrada, sim, tá? sim. Mas essas também. Também. Tô falando de discussão. Cara, essa discussão assim, quando eu olho no ponto de partida, eu não tenho um argumento, eu já nem entro. Eu acho que ele tentou, quando ele viu insistência, eu acho que no fundo ele lembrou os combinados e ao mesmo o que ele nunca deve ter esquecido, e ele deve ter pensado, cara, é muito cedo pra ter gente aqui dentro pé da vida, entendeu? Mas eu entendo o seu ponto, tem muita gente que tá assistindo a gente que tá com você, mas por que você discorda? Eu acho que ele vai criar dentro de casa uma inimizade que nesse momento não contribui para uma tentativa dele de brigar pelo título. E volto a dizer, ele pode precisar do Piastri em algum momento lá na frente e o Oscar vai ter todo o argumento de não ajudar caso o Lando não se mostre um companheiro de equipe colaborativo. E aí é o contexto da equipe que o Felipe citou. Não é um piloto contra o outro. E assim, no long run, eu seria capaz de apostar que o Piastri, se não se iguala ao Norris, pode até passar. Por isso que eu mato a cobra. Não, é que eu acho que não mataria. Eu acho que não mataria. Eu acho que criaria a cobra. É pra fazer o xixizinho no poste, falando assim, aqui, neste momento, neste ano, quem toma e conta no sou eu. outro ano o cara chega com sangue nos olhos e te arrebenta. Ele que se garanta também, pô. Ele vai ter nas costas uma É que você temporada... tem que lembrar que os dois têm contratos longos. E a McLaren ainda não é a equipe dominante. Eles precisam construir a equipe dominante para aí ele querer matar o cara. Quando isso chegar, a gente vai ver esses caras aí. Só que aí, nesse tempo, eu acho que aí o Oscar Piastri vai se crescer. E aí eu acho que ele vai engolir o Lando Norris. Eu tenho essa impressão. Por isso que eu falo toda hora. Mas se você acha isso, o Oscar vai engolir de qualquer jeito. O que eu acho... Não, mas eu respeito, tá? Sim, eu respeito muito o que você tá falando. Mas eu acho que ele tem que se impor de uma maneira. Nem que seja da maneira mais folgada. É só olhar a tabela de classificação, ele já tá se impondo. Eu também acho. E eu acho que ele pode... Tudo isso que você tá falando, também chegar na reunião e falar, gente, beleza, tudo legal. É o seguinte, olha a classificação aqui, bonitinhos. Sim. Colaborei hoje. E agora? Hoje o Verstappen, que cola na pista, podia ter feito 0 ponto. Eram 10 a menos. Cara, essa diferença de, sei lá, 70, sei lá quanto tá pilotos, pra 60, cara, quando chegar em 50, 2 corridas, é assim, meu. É um abandono. Só que eu acho que agora o adversário dele é o Verstappen. Se ele não cede, vira o Verstappen e o Piastri. Essa briga que ele tem que comprar com o Piastri. Agora também nós vamos trazer... Moral da história. Sim. Do cacete, hein? Muito bom. Cara, eu não me imaginei, em julho a gente tá falando isso, cara. As coisas mudam muito rápido. Quem diria que seria Miami o palco da mudança, hein? E olha, 2025 vem aí, hein? Vai ser tudo zerado, vai ter briga, vai ser briga da boa e pelo campeonato de mundial de pilotos, com certeza. Eu vou trazer ele de volta aqui porque ele vai voltar a falar sobre o GP da Hungria de Fórmula 1. O Rico Penteado também falou sobre a treta. Voltamos a 2021? Não. Estamos em 2024. Max Verstappen levantou um pequeno voo depois do salve-se quem puder contra Lewis Hamilton. O Rico Penteado também falou. Vamos ouvir. A briga pelo pódio entre o Lewis e Max foi feia. Estou contente pra caramba pelo Lewis. Merece, fez um corridaço. O Max acabou provando o que geralmente é o que ele faz com os outros. Eu acho que o Lewis, sem querer, acabou fazendo o que o Max faz com os outros também, no sentido de fixar o ângulo no volante e fechar a porta. Só que daí veio o Max totalmente em perdição ali, totalmente sem controle do carro. Incidente de corrida. Não quero botar a culpa em nenhum dos dois. O Max estava com o carro mais rápido e meio já totalmente irritado com a situação do final de semana da corrida, né, da estratégia, que foi realmente ruim por uma vez. Não é hábito da Red Bull errar e eles acabaram tomando decisões que não foram das melhores, em termos de deixar os outros times fazerem um undercut neles. Foi realmente contando que funcionaria melhor no final.
acabou dando errado. Ainda mais numa pista onde ultrapassar é complicado, como a gente viu. Então, diria que foi um incidente de prova. O Max muito otimista na freada dele, totalmente em perdição ali. E o Lewis que fez o que tinha que fazer e, pô, ele poderia ter evitado, não para não bater no Max, mas ele deu muita sorte de não ter quebrado a asa dianteira, né? Naquele toque ele assim, o Max poderia ter caído em cima da asa e os dois caô. Então deu sorte. Tá aí o Rico Penteado falando sobre essa treta entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Um pequeno voo de Max Verstappen ali, dá até um susto, né, na galera. Um voo diferente do que ele tá habituado a fazer, Exatamente. né? E Voo para trás, no caso do grid. agora, eu acho que não há dúvidas, né, sobre o culpado, né, desse lance com Verstappen e Hamilton. Né, acho que nem essa eu vou discordar. Agora, o que Mas não é 100% Verstappen, hein? O quê? O Hamilton, ele converge para a direita, vendo o carro do lado. Não, mas ali o o Verstappen predominantemente culpado é o Verstappen. Sim. Não estou dizendo que ele não é o culpado, que ele não é o responsável pela batida. Mas o Hamilton poderia ter evitado a convergência direita no ponto de tangência. Só que assim, Foi tudo o argumento muito do rápido. Hamilton é basicamente esse. Eu não esperava que o cara ia vir lançado sem frenagem aqui, eu virei. Até porque ninguém sabia depois do que aconteceu que ele, num toque, poderia sobreviver e manter a posição dele, velocidade, ritmo e tal. E eu Os concordo, dois poderiam abandonar. Concordo com a risada do Hamilton no cercadinho quando algum repórter fala pra ele que o Verstappen considera ele culpado. Ele só faz assim. Mas É muito bom, né? não tem muito o que falar, né? O Verstappen é predominantemente culpado e tudo mais. Acabou pagando a punição, ele mesmo perdendo 2 posições na Não, pista. e é surreal ele não ter abandonado, gente. Sim, pô, o carro sai voando. O carro dele. E o impacto no chão. Cara, ele quica. Plau! Cara, é surreal. Mas pra mim não tem nem debate. Verstappen viajou. culpado. Agora, Aliás, pelo conjunto da obra, né? Porque você vê ele fazer. Se ele tivesse ficado quietinho a corrida inteira e acontecesse eu acho que aquele ele tinha acidente, ritmo pra passar o Hamilton, não tinha, tranquilamente, mas assim, ele tava ia passar. Ele tava surtado. Ele tava ontem. surtadão. Tava surtado. Tava surtadão. E eu concordo com ele com relação à estratégia da Red Bull. Acho que a Red Bull errou a estratégia. Mas, assim, ele fala com a equipe como se fosse merda. E ele praticamente cita a Hannah Schmitz, que é tida aí hoje, nos últimos 3, 4 anos, como, se não a melhor, uma das melhores estrategistas da Fórmula 1. E, assim, muito do que ele ele também deve à equipe. Não tô tirando o mérito dele enquanto piloto e braço, mas ele não pode fazer daquela forma. Ele e o Giampiero que se entendam, beleza. E o Giampiero, que geralmente fica quieto, fala, vamos focar na corrida. E ele mesmo entrou no rádio para reclamar. Ó, vou trazer um comentário com informação. Opa. No paddock há quem especule que nada disso é 100% choro aleatório. corrida. Que tem politicagem no choro do Verstappen. No sentido de não implodir a equipe 100%, isso não é o interesse dele, mas de que a única coisa é, quem pensa isso não sabe se Tostines vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. Não sabe se é porque ele está querendo abrir caminho para sair ou se quer que as mudanças que o pai dele especialmente gostaria que a Red Bull tivesse, leia-se Horner ir pro casa do cacete, é um movimento assim, porque foi muito estranho. Assim, eles... Inédito. O fio desencapar, Verstappen... Mas assim, a gente vê isso em entrevista, mas foi muito estranho. O cara gente, ficou a corrida inteira praticamente detonando no rádio. E detonando metralhadora giratória. Sobrou pra todo mundo, é isso. Se tava nominalmente. De Nome um de jeito que, bis. assim, começa a deixar todo mundo insatisfeito. Então, assim, de duas uma, ou ele quer implodir a Red Bull embora, ou ele quer que fique claro, gente, não estão pondo ordem na casa. Entendeu? Alguma mudança. Foi muito estranho, mas voltando a Hamilton, eu acho que ele errou. Verstappen, no caso, errou. E acho também que o Hamilton, concordo com você, ele tinha como bater o olho. Também eu acho que, assim, é isso que o Verstappen precisa entender. Para não fazer mais isso. Cara, ele não pode correr o risco de 1-0 numa disputa de posição com alguém que tá em quarto. Tipo, ele é o cara que qualquer um vai querer tirar uma casquinha. Tipo assim, é isso, Verstappen. Especialmente o Hamilton. Especialmente o Hamilton. Então, cara, pelo amor de Deus, Vai escolhe vender melhor. Porque tudo que ele não pode ver é essa diferença cair absurdamente, entendeu? A única coisa que eu desconfio um pouco dele estar
querendo essas segundas intenções nessas reclamações de rádio, é que se dentro da pista a atitude não fosse mais calma e só no rádio ele estaria pé da vida. Então Não, mas eu acho começa a corrida Acho que é ali. um somatório. Descontentamento de pista e o pano de fundo político da equipe. Porque tem a questão da estratégia errada, mas praticamente desde a primeira volta ele também acabou. Ele meio que vai otimista demais ali na primeira volta, apesar de muita gente observar naquele incidente na primeira volta. Que ele não é um cara que foi culpado ou responsável pela Ele pela se saída colocou dele. numa posição de risco Isso. e pagou por isso. Então, Mas é assim, se você. Se ele tivesse calminho na pista, Não. fazendo o básico na pista e explodindo no rádio, aí eu acho que faria todo sentido o que ele falou. Mas uma coisa não impede a outra, né? Pode ser um somatório de descontentamento por situação de corrida e, como pano de fundo, a situação política da Red Bull. Mas Porque a manobra contra o Hamilton, ela é muito, de certa forma, até infantil. eu também acho, porque Eu ele também flagrantemente tinha um ritmo superior. É que eu não sei se ele tava tão frito de querer chegar Eu na acho. McLaren Eu acho. que ele falou, não posso perder um segundo com esse cara aqui, só que De aí novo, é né? burrice. De novo. Mas, cara, o lance da largada, por exemplo, independentemente dele ter forçado a barra ou não, ele não perdeu nada ali. Porque ele larga em terceiro e fica em terceiro. Não, total. Não perdeu nada. Agora, esse fio desencapado da maneira que foi, realmente é muito estranho. E é curioso, né? Porque eu vejo algum tipo de segunda intenção no comportamento, dado o fato de que foi reiterado e muito forte a reclamação, enfim, toda a sequência ali de rádios. Mas, em tese, a Red Bull está se armando para não permitir a saída dele, né? Com um novo contrato para o Helmut Marko e aquela cláusula. A cláusula Sim. Marco, né, Carlão? O que até 2026, mesmo se o Marco sai, o Verstappen não vai ter como sair. Né? Porque o Marco poderia inventar alguma coisa. Estou mal de Amanhã, saúde. Estou mal de saúde, estou indo embora. E aí a Red Bull já incluiu isso no seu novo contrato. Mas o legal é que, mais uma vez, temos a Mercedes na frente da Red Bull no pódio. E isso é considerado uma vitória do Christian Horner. Esse Que novo exato, contrato. Esse novo contrato não o Hamilton, o Marco. Esse novo contrato do Helmut Marko é considerado uma vitória dentro daquela guerra que a gente sabe que existe. Sim, ele ganha poder de ganha barganha. mais poder. Né? Exato. Então ele sai. Desde o caso Marco, ele acabou ganhando mais poder nesse caso com essa treta com o Verstappen. Agora, vamos ver. Né? Eu acho que em 2025, talvez, né, poderemos ter pelo menos ali Mercedes e Red Bull num patamar semelhante ou igual ali de forças. E a McLaren? E a McLaren à frente, obviamente. A frente já é usada, né? Não, eu acho que nesse momento já está à frente, né, Carlão? Mas é um outro ano. Por mais congelado que seja o regulamento, a Red Bull com certeza está preparando alguma coisa para 2025. Você acha que as atualizações... É que o problema é que a gente nunca vai ter o fator Pérez, né? Para saber exatamente o que acontece. Se realmente foi boa ou não. Senhores, alguma coisa... Falando em Pérez, uma rápida informação, eu não vou nem alongar. O Marco falou que pós-GP da Bélgica, a Red Bull vai tomar uma decisão sobre o Pérez. Então, essa história de contrato de 2 anos, tudo isso é conversa para mexicano dormir e ver. Sérgio Pérez. Olha, silêncio é um silêncio constrangedor aqui. Não, tudo bem. Até que ele fez uma corrida mais digna do que o vinha fazendo. Fez 7º colocado, enquanto o Verstappen foi 5º. Para encerrar, eu quero jogar uma bomba aqui. O que vocês acham que vai acontecer em Spa? Assim, Eu acho que a Red Bull palpite. vence. Eu também acho que dá Red Bull. Verstappen, no caso. A McLaren, em tese, por mais adaptável que seja o carro, ela tem um déficit em relação à Red Bull em curva de alta. Cara, eu tava convicto que seria a McLaren, mas os seus argumentos realmente agora me Mas deixaram acho que na vai ser bem dúvida. equilibrado. Eu também acho, porque é uma pista de muito pé embaixo também, que eu acho que a McLaren tem performado bem, assim, com motor e o Geraldo falou até A sobre unidade isso, de potência né? é um aspecto importante. Então, assim, não são tantas retas, mas é uma porcentagem de pé embaixo muito tempo na volta. Então, acho que vai ser pau a pau, eu acho. A volta é muito longa, né? Eu acho que o Verstappen guia demais lá. Tem isso mas eu fico com o Verstappen, mas eu acho que tem treta. Vai ser mais uma. Tomara. É o que mais a gente quer, ultimamente. A gente falou da maior categoria do automobilismo mundial e agora nós vamos falar da mais importante e maior também categoria do automobilismo brasileiro e vamos falar da Stock Car.
Este é o Momento Stock Car e nós vamos ter participações mais do que especiais. Participações essas que aconteceram no nosso estúdio lá em Interlagos durante as 6 horas de São Paulo, quando o WEC voltou ao Brasil. Depois de 10 anos, eu estive com o Carlos Costa, recebendo ali o Gaetano de Mauro e o Ricardinho Maurício, que bateram um papo muito legal com a gente, falando sobre o ambiente, o carro, também a Stock Car como um todo. Nós vamos ver um trechinho desse papo agora. Agora a gente está falando de tecnologia, né? Mas 2025 teremos um pouco mais na Stock Car. Mais tecnologia e parece que parece não. A gente ficou sabendo que na etapa de Mogi, alguns pilotos, acho que nem todos foram, mas alguns pilotos e principalmente os donos de equipe foram convidados a observar o novo carro da Stock Car que estreia no ano que vem. Eu queria saber o que vocês, se vocês estiveram lá olhando. Eu acabei não vendo o carro. E se não? Não vi. Eu também não vi. Mas pelo que vocês estão falando, pelo que vocês já conversaram. Que vocês ouviram em A vez gente de só escuta, como vocês escutam também, né? Tá tudo muito ainda dentro de casa, eles estão ainda, acho que, testando alguns componentes. O que eu escutei é que, acho que em dezembro eles entregam o primeiro carro para as equipes. Logo mais, né? Já está em julho. Dezembro, Isso para equipes, seja Chevrolet, Toyota. Vou entregar o carro, né? A carroceria vai ser entregue depois. Eu também não sei se vai ter 4 marcas. Por enquanto a gente só tem 3, né? Na categoria. Mas aparentemente não vai rolar. Não sei. Vocês estão mais por dentro do que a gente. Nesse primeiro momento não. E daí... Não dá nem tempo mais, né? Acho que dá tempo, mas... Então o primeiro carro acho que vai ser entregue em dezembro, logo no começo do ano, janeiro, fevereiro, eu entrego o segundo carro. Se eu não me engano, vai ter um teste oficial em março, não sei se vocês estão sabendo, mas foi o que a gente escutou. O campeonato vai começar em abril ou começo de maio. Então, tá logo ali. Muita coisa nova, muita tecnologia que eles estão desenvolvendo. Assim, se você pegar o que a gente escutou quando foi lá atrás, foi apresentado esse carro, você vê que na parte de telemetria tem muita coisa bacana que pode ser levado para as equipes. Mas tudo isso é um custo. É um custo que tem que ver se as equipes vão conseguir sustentar. Então pode ser que tenha algumas sensores, pode ter sensor de amortecedor, mas a gente não tem. Por quê? Porque é um custo extra. Então tem muita coisa que a gente pode agregar nesse carro novo para ter um desenvolvimento muito legal do carro, mas se começar a ficar muito caro, isso aí vai ser cortado com certeza. Então vamos esperar, tem que ver qual que vai ser o pacote que a categoria vai estar entregando para as equipes aí para a gente trabalhar. Mas poxa, aí já vai ter uma asa móvel, vai ter um artifício diferente para a gente trabalhar durante a prova, vai ser legal. É uma oportunidade até de, como todo mundo vai estar basicamente saindo do zero, né, Gaetano? De quem sabe aí tentar assimilar o mais rápido possível para dar um pulo no gato, competitivamente falando, para buscar um título. Quem for compreender melhor esse carro novo ganha uma vantagem? Com certeza, começa do zero para todo mundo, né? Então acho que o trabalho feito entre equipe e piloto vai ser muito importante no final de semana em geral. Até o meio do ano eu acredito que tenha mais diferenças entre equipes, e depois que alguma equipe se acha, todo mundo realmente começa a buscar qual é a diferença do carro e busca para ficar todo mundo no mesmo patamar como é a Stock Car hoje. Mas eu estou muito ansioso, né? Espero que a gente tenha essa entrega o mais rápido possível para a gente saber o que a gente vai acelerar, porque é legal ver essa tecnologia que a gente tem aqui num evento como esse, tudo, se a gente conseguir agregar num evento como Stock Car, para nós pilotos, acelerar um carro rápido, um carro mais competitivo, um carro onde coloque o grid ali, todas as equipes com chances de vitória, isso tudo é muito legal. Então, fico feliz de estar vencendo esse momento da Stock Car, é um momento muito importante. E vamos esperar o melhor, né? Eu vi alguns vídeos da Fulltech, do pessoal instalando motor, de fazendo alguns ajustes. Tem muito fio, assim. É uma coisa de louco. O chicote deles é maluco, tem muita coisa. Vai ser um desafio. Acho que as equipes vão correr com o manualzinho ali do lado no começo para entender tudo que tem. Maravilha, olha só, 2 ícones do nosso automobilismo, um do presente / passado e outro que vai ser presente e futuro, inclusive. O Gaetano de Mauro vai vestir amarelo a partir de 2025
na equipe Eurofarma. Vale lembrar que fim de semana agora temos mais uma etapa da Stock Car em Goiânia, utilizando, como vocês viram no vídeo, o anel externo do autódromo, o que mais se aproxima de um oval dentro do Brasil. Então você sabe, né? No motorsport.com ou na Motorsport TV Brasil você assiste tudo ao vivo. E não só Stock Car, também teremos etapa da Fórmula 4 brasileira e também da Stock Series. Fique ligado, por isso que a gente sempre fala aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim que começarem as transmissões, você simplesmente vai receber no celular alerta, já pimba, já assiste e confere a maior e mais importante categoria do automobilismo brasileiro. Eu quero encerrar este podcast Motorsport.com agradecendo a participação do Carlos Costa, mais uma vez de Felipe Mota, Valeu. apresentador dos canais ESPN, mais uma vez aqui conosco e esperando você para o próximo programa, tá legal? Um grande abraço e tchau, tchau!